Hoje nós vamos conversar sobre paternidade. Ah, Como vocês sabem, eu estou fazendo aí a série de 100 vídeos em 100 dias e eu tenho mostrado um pouco de como eu sou, eu tenho mostrado um pouco de qual é a experiência profissional eu tenho mostrado um pouco sobre o que mudou na minha vida nesse ano de 2025, quais foram os desafios, as atividades que eu me propus a fazer. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a paternidade. Eu tenho um filho de 10 anos e eu tenho uma filha de 7 anos de idade. E nesse período eu acumulei muitos erros e alguns acertos. E eu quero compartilhar com vocês aqui a partir de agora, tá? Ahn, Bom, meu maior arrependimento. Meu maior arrependimento foi quando meu filho mais velho, ele tinha 2 anos e 10 meses. Eu era uma fase onde ele estava fazendo desfraude. E a fase do desfraude, ela é muito diferente de um filho para o outro, né? Eu vou começar falando da minha filha primeiro, porque foi muito engraçado. Eu tinha comprado um apartamento na planta, e eu vendi o apartamento onde eu morava e, resumindo a história, o apartamento que eu comprei na planta, ele não ficou pronto a tempo, atrasou a obra. Então eu tive que ficar um período aí de, acho que foram 6 meses, 7 meses, morando na casa da minha sogra. E a minha filha, ela passou pelo período de desfraude por lá. Mas o desfraude dela foi o seguinte: ela chegou um dia na sala, ela estava de vestido. Ela chegou um dia na sala, tirou a fralda e falou: "Eu não quero mais usar isso." Estávamos eu, minha esposa, minha sogra lá na sala. Ela tirou a fralda e falou: "Eu não quero mais usar isso." "Põe essa fralda, menina," aquela história toda. "Não, eu nunca mais vou usar isso. Me dá calcinha. Me dá uma calcinha para eu colocar." Ah, a gente tá bom. Então a gente pegou a calcinha e entregou para ela. Desde então ela nunca mais fez xixi nas calças. Ela nunca mais fez xixi fora da privada. E foi assim o desfraude da minha filha. O meu filho já foi um pouco diferente. O começo do desfraude dele era por períodos. Aí ele ficava na escolinha, então a diretora da escola e as professoras nos ajudavam lá em orientação do desfraude. Então ele teve alguns deslizes, né? Ele fez algumas vezes as necessidades dele nas calças. E aí eu já me levo ao ponto de que eu acho que a escola iniciou esse processo de desfraude, porque o meu filho ele sempre foi uma criança grande. Eu acho que nós iniciamos esse processo junto com a escola no momento errado. Bom, mas enfim, tiramos a fralda dele. Teve um dia, um final de semana, estávamos em casa, o meu filho estava brincando. E sabe quando você, pai, mãe, você vê o seu filho brincando e você percebe que ele tá com vontade de fazer xixi? Porque vira e mexe, ele dava uma rebolada, apertava assim as perninhas, né? Filho, vai fazer xixi. Filho, vai fazer xixi. Até que você se cansa de falar para ele fazer xixi, aí você fala a seguinte frase: "Filho, vai fazer xixi logo. Se você fizer xixi nas calças, você vai apanhar." Bom, o que que aconteceu? Passou um tempinho, 5, 10 minutos. O meu filho vai pro quarto dele e me chama: "Papai, vem aqui." Quando eu chego lá no quarto dele, ele tá em cima da cama, em pé em cima da cama. E ele já estava com o pipi para fora. Quando eu cheguei no quarto, ele começou a se balançar e começou a fazer xixi. Então ele fazia xixi assim, ó. Ficava fazendo xixi assim. Aquilo me deixou transtornado. Era como se tivesse alguém apontando o dedo na minha cara, assim, ó, e me dizendo barbaridades.
eu fiquei transtornado, eu fiquei cego no momento de ver aquela cena. Então o que que eu fiz? Eu peguei o meu chinelo e com toda a força que eu tinha naquele momento de raiva, eu dei uma chinelada no bumbum e nas pernas dele. E aquilo ficou marcas, ficou vermelho, ficou até com vergão. E, cara, eu chorei, viu? Pensa num cara que depois chorou. Eu chorei pra caramba. Me arrependi muito de ter feito aquilo. Porque eu tenho certeza que ele, quando ele fez aquilo, ele não estava fazendo na maldade. Mesmo porque depois, com mais calma, lembrando o semblante dele, ele estava realmente brincando. E ele estava realmente como se ele tivesse com uma mangueirinha jogando água ali. E só que para mim era realmente isso, era uma afronta, era como se um adulto tivesse me peitando, me desrespeitando. E olha, gente, eu chorei, chorei pra caramba. E eu errei, né? Esse foi o meu maior arrependimento até hoje que eu tenho com o meu filho. E aí, assim, vai passando o tempo, né? E a gente vai aprendendo. Uma coisa que a gente sempre conversa com eles é: ah, enquanto você está aprendendo a ser filho, ou seja, nós estamos passando as orientações, você está aprendendo a ser uma boa pessoa, nós estamos te educando, te passando, né, educação, te ensinando as coisas boas da vida, nós também estamos aprendendo a ser pais. Então, eu vou pedir para você, meu filho e minha filha, para que vocês também tenham paciência com a gente, porque muitas vezes a gente vai errar, né? E, e talvez não, né? E vocês possam nos ajudar a ser pais melhores. Então a gente sempre fala isso para eles. Ah, um outro erro que eu cometi foi com a lição de casa. Lição de casa aqui em casa, ela é quase que uma tortura. Aí eu vou fazer um adendo. Depois que eu me coloquei na posição de aluno, desde o começo desse ano, de janeiro desse ano, melhorou pra caramba as tarefas de casa aqui em casa. As tarefas de casa aqui em casa foi boa, né? Mas melhoraram muito as lições de casa. Mas até então, até o ano passado, era um transtorno. Por quê? Eu não sei se vocês sabem ou se no colégio do filho de vocês é assim, mas eles mudaram a forma como eles ensinam as crianças. Então, no caso dos meus filhos, por exemplo, eles sempre fazem uma atividade lúdica, e essa atividade ela é uma atividade acompanhada de brincadeira e tudo mais. E depois eles vão para a sala de aula para ver a parte da teoria. Então, quando os meus filhos eles chegam em casa para fazer a lição de casa, eles têm essa metodologia na cabeça deles, né? Enquanto a forma como eu aprendi era o seguinte: eu sentava na cadeira, olhava para frente, o professor explicava a matéria e a gente então anotava e depois fazia a lição de casa. Então é muito diferente. Então, teve uma vez que meu filho ele trouxe uma lição de matemática. E a lição de matemática era aqueles problemas. Aqueles problemas, por exemplo, Joãozinho foi à feira com R$ 20. Comprou 1 quilo de tomate. O quilo de tomate estava R$ 8. O Joãozinho, com quanto de Joãozinho voltou para casa, né? Com quanto de dinheiro o Joãozinho voltou para casa? Então era esse tipo de problema. E tinha um problema lá que era um pouco mais elaborado, que era um problema de quilometragem. Então eu falava, olha, o Paulo saiu de casa para fazer uma viagem de São Paulo até Brasília. Tô dando exemplos, tá? E aí ele saiu de casa, o carro estava marcando no painel 5.200 quilômetros. Paulo percorreu 6.000 quilômetros. Nem sei quanto que dá de São Paulo para Bahia. Escreve aqui nos comentários para mim quanto que dá de São Paulo até Brasília. Aí Paulo percorreu
tantos mil quilômetros até Brasília, né? É, Só que antes de chegar lá, ele fez uma parada em Goiás. Goiás não, né? Que é do outro lado, vamos falar. Fez uma parada em Belo Horizonte e quando chegou em Belo Horizonte, estava marcando tantos mil quilômetros. Qual foi a quilometragem total que Paulo percorreu? O meu filho não conseguia entender. Eu expliquei uma, expliquei duas, expliquei três, ele não conseguia entender. Até então que veio a, a voz da impaciência e eu o chamei de burro. Saí do quarto dele e bati a porta. Saí do quarto dele e bati a porta com muita raiva, porque ele não conseguia entender as explicações. Eu tentei explicar de todas as maneiras. Ele não conseguiu entender. Só que quando eu saí e bati a porta, ele ficou em silêncio. E normalmente ele tem uma reação um pouco mais intempestiva. Às vezes ele fica nervoso, ele grita, às vezes ele chora alto. E nesse dia ele não fez nenhum barulho. Eu então, depois de 5, 10 minutos que eu me acalmei, vim tomar uma água na cozinha, me acalmei, aí eu fui voltar lá pro quarto dele. Quando eu cheguei lá, ele estava sentado numa mesma posição, com a camiseta dele toda molhada, assim, ó, de lágrima, e ele chorou assim, sentido. É aquele choro sentido mesmo, porque a gente sabe quando o filho faz manha, a gente sabe quando é bebezinho que chora de fome, a gente sabe quando chora de dor. Não me pergunte como, mas os choros são diferentes. Quem é mãe e pai aí sabe, os choros são diferentes. Mas esse dia era um choro sentido. Esse dia era um choro sentido. E aí eu também chorei. Chorei pra caramba. Eu pedi mil desculpas pra ele esse dia, porque ninguém merece ser chamado de burro. Ninguém merece. Se ele não estava entendendo a forma como eu estava explicando, é porque ele aprendeu diferente na escola. E é aí que vale também uma. Só fazer um adendo aqui nessa nossa conversa. A comunicação entre pais e professores é fundamental. Você sabe que depois dessa passagem, eu sempre participei das reuniões escolares, né? Sempre. Eu e minha esposa, juntos. Você sabe que depois dessa passagem, eu conversei com a professora dele e literalmente pedi para ela me dar uma aula. Eu falei, ó, me explica como você está explicando a matéria para as crianças na escola, porque eu preciso me adaptar a essa nova realidade, porque realmente não estava dando certo. E eu vou falar para vocês, acompanhem, porque pelo menos na escola dos meus filhos mudou a forma como eles explicam multiplicação, a forma como eles explicam a divisão, mudou bastante. Enfim, mais uma que eu errei, né? Errei e levo o erro comigo para não repetir. Ah, outra coisa que a gente normalmente erra é quando a gente fala assim: ah, eu tenho dois filhos e eu dou a mesma educação para eles. De fato, nós damos a mesma educação para eles porque os valores e as crenças elas são iguais. Os nossos valores e as nossas crenças, elas não mudam porque você teve um filho ou outro. Agora, algumas vezes nós esquecemos que eles são duas pessoas totalmente diferentes. E às vezes, quando você quer passar alguma educação, informação, quando você quer dar uma orientação, não adianta, para alguns, você pode contar o abecedário crescente lá, do A até o Z e explicar, ele vai entender. Mas para outro não, não vai entender. Então, às vezes você vai precisar criar uma história, você vai precisar criar algo mais lúdico, né? E, e eles têm personalidades muito diferentes. Então, como eu falei, assim, ó, por exemplo, meu filho, ele é mais calmo que a minha filha. Só que o meu filho, ele é mais nervoso. Então, o que que eu quero dizer com mais calmo e mais nervoso?
Ele é mais calmo, ele é mais quieto, ele vai para os lugares, ele fica mais na dele. Mas quando algo o irrita, ele estoura. Então ele grita com a irmã, principalmente, quando ele está assistindo, por exemplo, televisão no quarto dele. Tem um momento aqui em casa que eles, depois de ter feito toda a lição de casa, tomado banho, jantar, tudo mais, a gente dá alguns minutinhos para eles assistirem TV. Algumas vezes a minha filha vai no quarto dele e ela azucrina. Ele começa, sai daqui, você tá bagunçando o meu quarto, não sei o quê. Pai, olha ela aqui e tal. E aí o que acontece? Quando a gente vai chegar lá e para dar a bronca nela, para ela sair do quarto dele, ele já tá tão transtornado que ele tá pedindo para ela sair, parar de fazer bagunça, ela não obedece. Quando a gente chega lá, ela já chega e fala: Ai, pai, desculpa, não sei o que eu quero ficar tanto com ele, tô com saudade dele, não sei o que, tarará. Ou seja, ela já quebra nossas pernas. E ele não. Ele continua com o mesmo temperamento. Ah, essa menina, ela não, ela fica bagunçando o meu quarto, já falei pra ela parar, não sei o quê. Aí o que que acontece? Ele que tá certo no posicionamento dele, ele acaba levando a bronca. Porque ele não consegue se controlar. Ele não consegue controlar o nervosismo dele. E a minha filha mais nova, não. Ela faz coisa errada, pede desculpa, a gente pergunta se ela entendeu o que ela fez de errado, ela explica que ela entendeu o que ela fez de errado. Então são temperamentos diferentes. Então quando eu estava comentando com vocês de diferente, ou seja, o meu filho, ele é mais metódico, ele precisa saber os porquês de tudo. Então ele não se convence enquanto a gente não explica os porquês de tudo. Já a minha filha, não. É só você contar uma história, algo lúdico, olha assim, foi assado, era uma vez, tararau. Ela, papai, agora eu entendi. Agora eu entendi. Então, essas diferenças, elas precisam ser consideradas quando a gente vai educar os nossos filhos. E tem uma última mensagem que eu quero passar aqui para vocês. Última não, uma penúltima, depois a última. A penúltima mensagem que eu quero passar para vocês também é o seguinte: é importante a gente conversar com os nossos filhos. Pelo menos é a minha experiência, tá? Não é regra, não quero ficar cagando regra aqui não. Porque cada família. Eu tenho, tenho um amigo que ele sempre fala isso. Cada família tem seu procedimento. Então, eu não quero ficar, na verdade, impondo regra para ninguém, não. Então, não existe o certo ou errado. Mas na minha experiência, a gente conversar com os filhos é muito importante. Às vezes sentar frente a frente, falar, ó, vem aqui, vamos conversar, olha para mim que eu tenho algumas informações para te passar, é importante. Mas no meu caso, o que funciona é nós fazermos a coisa certa do lado de fora. Dentro de casa também, tem que ser coerente com o discurso. Mas o que a gente faz certo fora, eles observam muito. Eles observam demais. E eles comentam. Ah, papai, você fez tal coisa, eu vi. Ah, você fez outra coisa, eu gostei. Ah, aquilo lá que você fez, que legal. Então, esse era a primeira observação. A segunda observação, como um bom cristão, é que os filhos, eles são bênçãos de Deus. Imagina ele confiar a você a cuidar de uma outra pessoa. Imagina que bênção. Você ser agraciada por poder cuidar de alguém. Então, se Deus nos confiou o cuidado de uma outra pessoa, ou no meu caso, de outras pessoas, que eu tenho 2 filhos, o mínimo que a gente tem que fazer é honrar a Ele e amar os nossos filhos incondicionalmente. Nós vamos errar, mas o erro ele não pode ser intencional. O nosso erro ele tem que ser por aprendizado.
Então você sempre vai fazer algo achando que você está fazendo certo. Se na tua cabeça você vai fazer alguma coisa já sabendo que é errado, com os filhos não faça. Não faça. E aí, de novo, eu tô falando, não tem certo ou errado, não quero cagar a regra. Mas essa regra eu acho que a gente tem que levar em consideração sim. Se você intencionalmente já sabe que é errado, não faça na frente dos seus filhos. E não faça com eles também. Até amanhã.